Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo e bem-vinda para essa noite com essa live que eu vou fazer junto com uma convidada especial. Que bom estar de volta fazendo live depois de 6 meses. Gente, eu acho que eu até perdi o pique de como que se faz live, mas vamos lá, retornando, né? Estava com muita saudade de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma boa noite para você. Você que vai assistir a gravação depois também, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Podem tirar suas dúvidas, podem mandar as perguntinhas para a gente estar respondendo. Eu quis fazer essa live porque eu tenho recebido bastante dúvidas de mães, de pais, perguntando sobre como lidar quando um filho diz que, ou uma filha, que é bissexual. Então, geralmente eu tenho respondido no particular, no privado, sobre esse tema, porque existem pessoas, né, que lidam com esse tema, com essa questão da bissexualidade de forma diferente, né? Cada um tem, algumas pessoas aceitam, outras não. E aí eu acho que a gente precisa primeiro entender o conceito, né? E depois saber como lidar no caso de dos filhos, né, revelarem que são bissexuais, ou muitas vezes, né, o que surgem para mim são mães que trazem assim que minha filha falou que a amiga é bissexual, né? E essa mãe também quer saber como lidar com isso. Então, eu confesso que eu não tenho estudos aprofundados sobre esse tema. Então, eu convidei uma pessoa que é especialista para falar com vocês sobre isso e até eu mesma tirar todas as minhas dúvidas, tá? Eu vou convidá-la aqui para entrar, é a Lena. E foi. Eu acho que eu convidei. Vamos ver se ela vai entrar. Entrou. Oi, Lena, tudo bem? Tudo bom? Ai, tudo bem, graças a Deus. Eu tava preocupada. Eu falei, tanto tempo que eu não faço live, eu não sei nem se eu consigo. Eu sei convidar as pessoas. Gente, essa é a Lena. Tudo bem. Ela é escritora, especialista em sexualidade humana. Eu encontrei a Lena no YouTube pesquisando sobre sexualidade na adolescência. Como eu trabalho muito com adolescentes e adultos, né? O meu maior público são os adolescentes. E aí, eu pesquisando sobre esse tema, encontrei você, Helena. E eu amei o seu conteúdo, né? E eu tenho recebido tantas perguntas sobre esse tema. Eu falei, gente, eu vou convidar a Lena para falar sobre isso, que ela fala com mais propriedade, né? Lena, muito obrigada pelo seu carinho, de ter aceitado o meu convite. Eu garanto que as mães, né, vão ficar muito felizes. Eu tenho ótimas seguidoras, elas são muito carinhosas para comigo. Então, eu quis trazer esse presente para ela. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, Elizabeth. Boa noite todo Boa mundo que noite. está aí nos seguindo, né, acompanhando essa live. É a sua retomada e a minha retomada também. Também fiz aí 2 meses sabáticos para me dedicar aos meus filhos, meus netos, e agora estou retomando também aqui as minhas atividades pelas redes sociais. Eu que agradeço, né, o seu convite e espero corresponder aí à sua confiança nesse sentido. Eu não sou bem uma especialista no estudo do desenvolvimento da identidade sexual, mas como educadora em sexualidade, o conhecimento sobre esse desenvolvimento faz parte dos meus estudos, né? E, de fato, tem sido um tema recorrente também nas minhas redes sociais com relação a esse tema dos filhos e das filhas dizerem para suas mães que eles acham que são bissexuais, ou às vezes vem até já com uma certeza, né? Eu sou bissexual. E isso tem deixado as mães bastante apreensivas. E vamos lá, vamos conversar, vamos tentar entender
né? Como é que se dá toda essa construção para poder clarear um pouco mais, né? Esse entendimento por parte dos pais e por parte das mães, para a gente poder lidar melhor com esse momento da adolescência. Sim, é, eu pensei, né, Lena, assim, o que eu ia perguntar, né, para a Lena esclarecer para as mães, né, sobre esse tema, mas eu pensei em trazer, assim, da minha experiência com as mães que eu tenho aqui na clínica, né? Então, quando eu faço orientação a pais, quando surge esse tema, enfim. E que eu percebo, Lena, assim, é que muitas não sabem o que é a bissexualidade, né? E aí vem numa mistura de confusão, assim, vem uma mistura de mitos, né? Que isso é só uma fase, isso é uma confusão da cabeça dela, isso é modinha, né? E entre outras coisas. E aí eu gostaria que você, por gentileza, começasse assim nos explicando, né? O que é essa bissexualidade? Bom, a bissexualidade é quando uma pessoa ela se apaixona e deseja sexualmente alguém que seja tanto do seu sexo quanto do outro sexo. Né? Sim. Então, a gente vai chamar de bissexual porque para essa pessoa independe o sexo que o outro tenha para que ela se apaixone por essa pessoa. Né? Então, ela ela não leva em consideração se aquela pessoa é ou não do seu mesmo sexo. O que interessa ali é o sentimento que aquela pessoa despertou nela, né? Que muitas vezes também vem junto com o conceito do pansexual, que é também uma espécie de bissexualidade, aonde é que o bissexual, a gente fala que a pessoa ela está ligada se aquela pessoa é homem ou se aquela pessoa é mulher. Né? Então, o interesse dela é no homem ou na mulher. E o pansexual independe se essa pessoa se caracteriza como homem ou mulher. Essa pessoa pode, inclusive, se caracterizar como transexual, ou seja, que é aquele que ele se considera o não binário, né? Que é aquele que está ali entre esse comportamento que a sociedade pregou como sendo um comportamento de homem e aquela que está no comportamento que foi aprendido como comportamento de mulher. Ou aquele que se sente como homem ou aquela que se sente como mulher, de acordo com o sexo que você tenha nascido. Então, são aqueles chamados não binários, que para a pessoa que se diz pansexual, não importa se essa pessoa é homem ou mulher, ou se está, né, dentro desse segmento considerado não binário, né, ou considerado trans, como é chamado hoje em dia. É entendido, né, hoje em dia. Então, a bissexualidade é esse desejo sexual por alguém que tanto faz se ele é do seu sexo ou ele é de outro sexo. Uhum. Aí você colocou, tem mães que acham que pode ser uma modinha, tem mães que acham que pode ser uma fase, tem mães que acham que esse sentimento pelo outro, de uma forma assim difusa, pode ser também um jeito apenas, né, de querer chamar atenção, mais uma crise da adolescência. Então, pode ser tudo isso, não é? Mas também pode ser que, de fato, essa pessoa se sinta apaixonada ou desejando tanto alguém que seja do seu mesmo sexo, como seja do sexo, como essa pessoa seja do sexo oposto. Tá? Então, a gente precisa esclarecer. Então, vai depender das características, da forma, do jeito, o que a nossa filha ou o nosso filho está dizendo. Então, para isso, a gente precisa ter um entendimento melhor desse momento em que se encontra o nosso menino, a nossa menina, para a gente poder saber, de fato, o que está acontecendo com eles. Ô, Lena, você falando de PAN, né? Eu confesso assim que eu descobri o tal do PAN, do pansexual, em 2020, no ano retrasado. Eu atendi uma garotinha de 9 anos e
E ela trouxe, né? A mãe trouxe essa queixa, né? De que a filha com 9 anos relatou que ela é bissexual. Ela simplesmente chegou na mãe e a mãe tomou um susto, né? Falou assim: ah, mãe, eu sou bi porque eu sou apaixonada pela minha amiga, né? E, e aí, durante os atendimentos, né, eu fui coletando dados do que a minha paciente, ela já não é mais minha paciente, né? A gente não revela nomes por questão ética. Então, assim, mas ela ia relatando assim o que ela sabia, né, sobre bissexualidade, homossexualidade, enfim. E Lena, ela deu um show assim em mim, porque ela entendia muitas coisas de perguntar, eles vão direto na fonte, na internet, pesquisa. E aí ela me falou do pansexual, né? E eu fiquei com muitas dúvidas, eu não sabia nem como me dirigir a isso, porque eu não sabia eu confesso que eu não sabia que existia o pansexual, né? E ela foi me Uhum, explicando assim, enfim. E uhum, aí, ela foi, como se diz, explicando que ela gostava muito das amigas dela e, e ela entendia isso como um amor de namorado. Porque a uhum, mãe tinha amigos homossexuais, que eram casais, né? E ela falava assim, aham, é normal, porque minha mãe tem amigos homossexuais tal, e eu sou apaixonada pela minha amiga, né? aham, Enfim. E aí, durante a terapia, a gente foi fazendo um trabalho de autoconhecimento do que era namorar, do que era uma amizade, do que era gostar, assim, de relação afetiva, etc. E chegou o momento da terapia que ela falou assim para mim: ah, na verdade, eu não sou apaixonada pela minha amiga de namorado. Tudo que você me falou, eu entendi que eu nem sei o que é namorar. E aí eu nunca namorei para saber se eu sou bi. Eu acho que eu tenho que brincar realmente com as minhas bonecas, né? Então, assim, ela falou: eu amo a minha amiga de como se fosse minha irmã. Eu entendi isso. E eu tô muito triste porque ela vai embora da cidade e eu tô sofrendo. E aí ela falou assim: muito obrigada por você ter me ajudado, né? Enfim, foi uma menina assim, foi muito bacana esse caso, sabe, Lena? E é, e é um caso que mostra bem claro, não é? Que é possível, sim, nesse momento, com 9, 10, 11 anos de idade, que você está começando a aprender a ser do sexo que você é muito comum que as meninas elas confundam. Não só as meninas como os meninos, mas as meninas elas convivem os seus sentimentos com sentimentos e um tipo de inter-relação que é muito mais intensa do que os meninos. Então, as meninas elas acabam tendo esse sentimento de uma forma mais frequente do que os meninos, não é? O que não quer dizer que os meninos não sintam. Agora, o que acaba acontecendo é que, nesse momento, ela está aprendendo a ser menina. Ela está aprendendo ainda a ser e a se portar, né, do jeito que é uma garota. E aí, muitas vezes, esses sentimentos acabam se confundindo, porque para essa identificação e essa construção, a gente se mira muito, não é? A gente usa a amiga como espelho. E essa uhum, amiga, ela se torna uma pessoa de uma intimidade muito forte na nossa vida. É aquela figura que você olha para ela, ela olha para você, você sabe que ela sabe o que está se passando com você. Né? Então, ela é de uma intimidade psíquica muito forte que a gente desenvolve nessa relação. E Freud já dizia, né, que essa seria a fase chamada fase homossexual, porque poderia haver, inclusive, atividades homossexuais entre meninas ou entre meninos, em função dessa intimidade que acontece entre eles. Só sim, que, muitas vezes, né, o que a gente vai perceber é que não é a intimidade física que é o mais importante nesse momento. Essa menina ela está aprendendo a construir essa amizade. uhum, Quando a gente desenvolve a nossa orientação sexual, a gente desenvolve a orientação sexual, ela é composta de 3 elementos, né? A atração sexual, mas também desenvolve a atração afetiva não, desenvolve como é que diz? O interesse afetivo e uhum, desenvolve também aí o interesse romântico, a capacidade romântica. Então, a gente começa muito
a gente nessa idade está muito mais envolvida com essa capacidade afetiva, porque aos 10, 11, a garota e o garoto ainda não têm uma intenção sexual de fato, né? Porque ele ainda não desenvolveu a sua capacidade orgástica, ainda está ali no seu processo de desenvolvimento sexual. Ele ainda não tem, nem ela, clareza de quem de fato desperta esse seu interesse sexual. Tem clareza de quem desperta o seu interesse afetivo, de alguém que ele gosta, de alguém que ela gosta, de estar na companhia, de compartilhar, de dividir a sua vida, mas não necessariamente ainda com uma intenção de um desejo sexual. Essa Sim. intenção sexual ela vai acontecer um pouquinho mais tarde, lá por volta dos 13, 14 anos, aí sim, ela já sabe, já tem clareza de, sabe, poxa, eu estou com tesão por esse garoto, eu estou com tesão por essa garota, Sim. né? Até então, eu gosto da minha amiga, eu gosto do meu amigo, eu quero estar junto com meu amigo, eu quero que ele me faça companhia nessa festa, eu quero que ele venha comigo nessa viagem, eu quero que ela, sabe, compartilhe comigo esse momento que está sendo tão, tão importante, mas não é ainda um direcionamento sexual, ainda é um processo da construção desse entendimento afetivo. Então, muitas vezes, isso também pode confundir os sentimentos desses meninos e das meninas nessa faixa etária. Agora, isso quer dizer que eles amanhã podem ser bissexual? Pode ser que amanhã seja bissexual, mas não dá para a gente afirmar nada, nem que vai ser hétero, nem que vai ser bi, nem que vai ser homo. O que dá é para a gente conversar e tentar entender que sentimento exatamente ela tem, como você fez com a sua cliente. Que sentimento é esse? E Sim. até que ela toma consciência que não é um sentimento afetivo sexual, mas é um sentimento de amizade, um sentimento de carinho e não de interesse sexual. Sim, perfeito, Lena. E aí, eu sempre trago uma experiência minha, né, de quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, acho que em torno de 9, e eu morava no estado de São Paulo e eu tinha uma vizinha que era muito amiga minha, a gente brincava muito, sempre juntas, né, aquela coisa assim, ai, não vejo a hora de sair da escola e ir para casa brincar com a fulana, né? E Aham. E nós éramos, assim, vizinha de morar no mesmo quintal, em casas separadas, né? Então, mesmo assim, eu dormia na casa dela, ela na minha. E eu era muito inocente, né? A gente não tem malícia, uma inocência tão grande. E eu lembro, assim, que a família dela decidiu ir embora para Cascavel, que é uma cidade aqui do Paraná. E eu sofri Uhum. tanto, Lena, tanto, 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 que eu ficava assim, será que eu sou apaixonada pela minha amiga? E eu sonhei, eu sempre conto essa minha experiência para os meus pacientes, né? E eu sonhei que eu estava beijando essa minha amiga na boca. Aí eu acordei apavorada, né? Falei, meu Deus, isso é pecado, isso está errado. E eu lembro que a minha mãe falava assim, filha, você tá confusa, né? Então, assim, o amor que você tem pela sua amiga é amor de amizade, de brincar juntas, etc. Não tem nada a ver. É que às vezes a cabeça da gente confunde mesmo, e você é muito criança, né, para entender certas coisas. E é bem isso mesmo, né, Helena? Eu acho que a gente afirmar envolve muito mais como você mesma falou, né, da atração sexual. Não, eu tenho atração, desejo sexual por menino, eu tenho atração e desejo sexual por meninas, e que isso vai surgir numa idade mais próxima, né? Tinha uma pessoa aqui comentando sobre a importância, né, da gente, da orientação com os adolescentes. Eu até perdi aqui o comentário. Acredito que foi o despercebido. Acredito que a criança tem que curtir ser criança e deixar o adolescente se descobrindo. E acredito que cabe a nós, pais, acompanhar esse descobrimento e ir orientando, abrir espaços para a conversa. Concordo, né? Mas, assim, nem todos os pais, né, Lena, estão preparados, porque para muito deles, assim, para muitos pais carregam valores, né, diferentes. Então, muitos deles não sabem lidar ainda com essas questões, né? E eles sofrem também. E não sabe orientar, não sabe acolher. Então, que é o que acontece aqui comigo.
Por exemplo, eu tenho pais, né, que chegam aqui para mim, Lena, e dizem assim: ah, Elizabeth, eu quero que você cura a minha filha. Eu falo, mas eu não curo nada, né? Não tem cura. E tem ainda, né? Enfim. E eu acolho esses pais, né? A gente precisa ser genuína a eles, entender assim que eles têm uma história, né? Que na história eles não aprenderam sobre, porque para eles é muito novo. Eu tenho falas assim também. E aí tem pais, né, que estão mais situados, e aí eles trazem, Beth, eu preciso, minha filha disse que é bissexual, e eu preciso que você ajude a minha filha e me ajude a lidar com isso, a orientá-la, a acolhê-la, né? Eu acho ótimo, né? Eu falo, não, vamos lá. E eu tenho pai, né, que eu já ouvi, né, fala de pais, assim, preciso que você me ajuda porque minha filha está em pecado, eu preciso tirar minha filha do pecado. Então, Lena, assim, para muitas pessoas, eu acho que nós precisamos acolher os dois lados, né? Para alguns pais que ainda não têm esse entendimento, né? E eles não vão conseguir orientar. Eles tomam um susto quando os filhos revelam que são bissexuais, né? E tem esses que estão descobrindo, né? E que têm essa abertura para tentar ajudá-los, né? Não sei se com você também acontece dessa forma, Lena. Sim, a gente percebe que esse conhecimento sobre o desenvolvimento, né, do- Sim, da orientação afetiva sexual é um conhecimento ainda muito pouco divulgado e até mesmo, vamos dizer assim, mastigado para que pessoas que não são da área consigam entender o que de fato está acontecendo, porque tem muitos elementos envolvidos, né? Então, não dá para a gente dizer assim, quem é responsável pela orientação sexual de uma pessoa? Ela vai ser homossexual porque a mãe foi uma mãe que foi muito, como é que diz, muito durona, ou foi uma mãe que foi muito permissiva, ou foi um pai que foi muito durão, ou que foi muito permissivo. Ou seja, a gente já sabe hoje, né, através de pesquisas, que não é a educação que a pessoa recebe que vai fazer com que ela seja homo, hétero ou bissexual, mas sim características, tanto biológicas como psicoemocionais, de como essa pessoa recebe e convive tanto com as suas experiências na vida, né, como também de características propriamente genéticas, né, biológicas e genéticas, que pode também, né, já tem estudos mostrando que pode caracterizar o que leva uma pessoa a ser homo, bi ou heterossexual. Então, o que a gente vai observar é que esse desconhecimento, até por parte da academia mesmo, né, que a gente ainda não tem certezas, ainda é tudo muito a estudar, faz com que haja uma insegurança muito grande, porque a gente aprendeu a vida inteira que existia homem e mulher, e tudo que fugia era algo que não era certo, que não era permitido. Fosse por um conceito religioso, fosse por um conceito moral, ou fosse por um conceito mesmo pela própria ignorância dos fatos. Então, uhum, isso é um conhecimento novo, não é? Isso é um conhecimento dos anos 70 para cá. Não que isso tenha começado a acontecer dos anos 70 ou 60 para cá. Isso já acontece há muitos e muitos anos, desde que o homem é homem. Só sim, que a gente agora tem conhecimento para poder entender o que está acontecendo, para poder, né, conversar e aprender sobre essa condição humana, que é não só apenas de ser homem ou mulher e heterossexual, mas sim de poder ser outras possibilidades dentro desse contexto. E uhum, isso, obviamente, como é um conhecimento novo, faz com que muitos pais ainda não entendam exatamente o que está acontecendo e se apavoram.
ainda mais contando, né, com o prejuízo que a gente vive hoje na nossa sociedade, de serviços, né, que são feitos nas redes sociais, de ficarem divulgando aí notícias que não são verdadeiras, conceitos que não são verdadeiros. Então, o que acaba acontecendo? Isso acaba confundindo ainda mais e causando maior insegurança. Então, o que um pai e uma mãe precisa fazer hoje? Ir buscar conhecimento. Do mesmo jeito que a sua filha de 9 anos, de 10 anos, de 11 anos, está indo buscar e dar uma aula para qualquer adulto, como você pode viver com a sua cliente. Por quê? Porque eles estão indo em busca desse conhecimento. Tanto os meninos quanto as meninas estão indo em busca desse conhecimento. Agora, muitas vezes, eles vão encontrar conhecimentos que também não são verdadeiros, né? Que não são dados por pessoas que são estudiosas ou que são especialistas. Por exemplo, eu fui fazer uma live o ano passado. Deixa eu ver o que estão falando no YouTube sobre bissexualidade. Entrei nos canais de algumas youtubers que se diziam bissexuais e elas colocam comportamentos delas e sentimentos que elas têm, que para elas que são sentimentos verdadeiros. Agora, isso acontece com uma garota que está ali como youtuber, que tem 18, 20, 22 anos. Só que esse sentimento que ela tem aos 22 anos, ou 20 ou 18 anos, pode ser parecido com o sentimento que essa menina de 10, 11 anos também tem pela sua amiga, não é? Ou pelo seu amigo. E o que vai acontecer? Essa menina de 10, 11 anos não tem capacidade crítica para poder absorver essa informação, fazer um filtro e entender o que de fato está acontecendo com ela. Então, é possível que ela faça uma confusão no seu entendimento através da fala de uma pessoa que está lá falando dos seus sentimentos, de como é que ela lida, sabe, o que é bissexualidade para ela. E essa menina de 10, 11 anos que segue essa youtuber ou esse youtuber absorve o que ela é capaz de absorver. E isso muitas vezes pode confundir. Daí, por que é importante que os pais se apropriem desse conhecimento? Eles hoje, muitas vezes, não têm ainda essa capacidade de ajudar, porque entram em pânico, se apavoram, né? Ficam nervosos, a vontade que têm é de que isso não tivesse acontecendo. Mas, na verdade, o que a gente precisa é encarar esse fato. Para a gente encarar, a gente tem que se preparar. Então, não dá mais para os pais de hoje olharem para a sexualidade da sua filha ou do seu filho que está entrando na puberdade e achar que eles são crianças e que não precisa entender nada de sexualidade. Porque eles mesmos estão indo buscar esse conhecimento. Eles mesmos estão buscando, eles têm esse interesse. Por quê? Porque eles estão chegando num momento da vida deles que é um momento que o interesse sexual passa a ser presente. Então, eles querem saber tudo sobre sexo, sobre sexualidade, sobre comportamento, sobre as transformações do corpo, sobre uma série de fatos, inclusive sobre os relacionamentos. Os relacionamentos heterossexuais, ou seja, com pessoas de outro sexo, homossexuais com pessoas do seu mesmo sexo, ou bissexual com pessoas de ambos os sexos. Então, eles estão indo em busca dessa informação. Então, esse pai e essa mãe que não vai em busca também desse conhecimento, eles acabam ficando defasados, eles não conseguem acompanhar. E aquilo que ele diz para o filho ou para a filha, que já não bate mais com os interesses deles, porque o pai está dizendo coisa que esse filho já sabe que não é bem assim, né? Porque ele foi buscar essa informação, o pai ou a mãe fica desacreditado. E isso só piora a relação entre eles nesse momento da adolescência. Então, para a gente chegar perto, a gente precisa ir buscar esse conhecimento para poder entender o que está acontecendo com o seu menino, com a sua menina, quando eles entram, né, na adolescência. Sim, nossa, Lena, perfeita a sua explicação, é bem isso mesmo. E eu falo bastante aqui para quando eu faço orientação a pais, né? O seu filho precisa muito de você, então, assim, é o momento que ele mais precisa,
Porque conforme ele vai ganhando a independência, ele vai em busca das dúvidas deles, né? Então, assim, os pais precisam... e aí entra a importância do vínculo, do diálogo, né? Da não punição, né? Dos pais saberem receber as dúvidas dos filhos, né? Que tem pais que, por não saberem, por não terem sido ensinados, quando o filho vem com uma dúvida, muitas vezes, como essa, por exemplo, eles vão com 7 pedras na mão, né? Eu falo, olha, não precisa ir com 7 pedras, cuidado, não vai com o pé na porta, porque em vez de você aproximar, você vai se distanciar. Então, assim, por mais que Exatamente. doendo, corroendo por dentro, né? Escuta, pratique a escuta, né? E vá em busca de informações. Porque eu sempre falo É, assim, internet é terra sem lei, né? E tem muita coisa solta, então eles podem absorver, eles são ingênuos, né? Eles não têm experiência, não têm a maturidade de adulto, né? Para filtrar as coisas como você falou, né? E aí o que o outro fala, por viver aquela experiência, passa a ser real para eles, né? uhum, uhum. E ainda mais nesse momento, né, da entrada da puberdade, que é um momento onde são muitos acontecimentos diferentes, né, muitas sensações novas. E no momento da vida deles, aonde essa maturidade ainda não aconteceu. O Sim. cérebro está começando a viver um processo de maturação, que é um processo que vai mexer muito com várias características dele, inclusive a de tomada de consciência, né, daquilo que eles estão vivendo nesse momento. Então, o que vai acontecer com esse garoto, com essa garota? Para eles, nesse momento, eles precisam muito ter alguém da confiança deles que possa ajudá-los a fazer essa triagem, a fazer essa identificação do que está acontecendo, a saber, a poder entender o que está acontecendo com eles, né? Então, quando ele pode contar com o pai, com a mãe, ou então com um profissional, né, que possa ajudá-lo a entender, como no caso, né, você faz com as suas clientes, adolescentes, e isso ajuda eles a tomarem essa consciência, a desenvolver, né, essa consciência sobre que momento eu estou, o que é isso que está acontecendo comigo, que Uhum. sentimento é esse, né, que está me ocorrendo agora. Então, isso é muito importante para a saúde mental desse adolescente, para o entendimento, né, do que está acontecendo com ele. Senão, a gente Uhum. vai ver outras consequências, né, muito piores mais adiante. Então, você vai ver um índice de suicídio muito alto em adolescentes, exatamente, muito mais em adolescentes que se sentem ou se entendem como homossexuais ou bissexuais do que aquele que corresponde às expectativas da sociedade, né? Então, Sim. esse é um outro desmembramento, né, de uma situação onde ele não se sente acolhido, onde ele não se sente compreendido quando ele precisa, né, colocar o que ele de fato está passando e o que ele está sentindo nesse momento. Então, poder contar com o suporte da família é uma coisa imprescindível nesse momento para eles. É essencial, né, Lena? E falando sobre isso, né, o que você acabou de citar sobre suicídio, então, os estudos apontam, né, é claro que é proibido anunciar, revelar questões sobre suicídio, né? Nós temos informações, né, na internet, informações importantes, essenciais, que revelam sobre a importância de orientar, acolher, né? Nós temos centros de atendimentos, enfim. Mas as pesquisas apontam, Lena, que um dos maiores índices de suicídio está relacionado a jovens homossexuais, né? Porque eles não se sentem compreendidos, aceitos, acolhidos, né? E eles entram num desamparo, porque assim, eu sou assim, como dizia um rapaz que eu atendi há alguns anos atrás, né? Ele falava assim para mim, Beth, eu não escolhi ser assim. Eu tentei namorar meninas, mas eu não consegui. Então, assim, é aqui, ó, é na minha cabeça, sou eu. Eu tenho características femininas dentro de um corpo de homem. Então, eu não consigo
gostar de meninas. Eu sou assim, né? E aí era um cliente que eu tinha, que ele até veio com um diagnóstico de depressão, não era aceito pelos pais, né? E nós fomos fazendo um trabalho, né, pelo autoconhecimento dele, pela independência dele, enfim. Então, importantíssimo isso que você falou, né? E eu também quero trazer para os pais que saber acolher, saber ouvir, praticar essa escuta atenta, estar ciente do que é, né, ajuda bastante a prevenir esses casos de suicídio, porque o adolescente ele ainda está em fase de desenvolvimento. Eu sempre friso na terapia, sabe, a questão de fazer uma psicoeducação, tanto com os pais quanto com os meus adolescentes, sobre o processo de desenvolvimento dessa fase da vida que é tão curta e tão cheia de conflitos, né? Tem um cérebro em construção ainda, eles ainda não têm, como se diz, autonomia para tomar algumas decisões, para fazer escolhas, eles agem muito no impulso e as emoções são muito intensas nessa fase. Então, tem sim que tomar cuidados, né? E se orientar. Eu acho que o maior cuidado, né, que como eu falo sempre lá no meu canal, né, aqui Sim, no meu Instagram, no Face, no YouTube, e nas minhas lives, principalmente, eu sempre mostro para os pais, né, principalmente para as mães de adolescentes que estão entrando na puberdade, que esse é um momento muito importante e que todo cuidado que a gente precisa ter nesse sentido é da gente se preparar para esse momento, né? O Isamitiba costumava dizer que a adolescência é o segundo parto dos nossos filhos. E eu adotei, né, um conceito de que a entrada na puberdade é a segunda gestação dos nossos filhos. Então, até a menina menstruar e o menino ejacular, é como se fosse um processo de gestação dele. Também ele vai ter uma influência de hormônios, também eles vão passar pela construção dos caracteres sexuais secundários, que são todas as transformações que eles vão sofrer. Eles vão passar por uma maturação cerebral, né, cognitiva, eles vão passar por uma construção social, eles vão passar por situações que vão gerar nesse garoto e nessa garota toda uma condição psicoemocional diferente daquela de uma criança. Então, sim, da mesma forma que essa mãe, ela se preparou para a sua primeira gestação, da mesma forma que ela foi fazer pré-natal, ela foi ler livros, ela foi aprender sobre o que era um recém-nascido, ela foi fazer um enxoval para mudar o quarto, para preparar o quarto, as roupas. A mesma coisa a gente deve fazer com o nosso filho que vai entrar na puberdade. A gente precisa, né? Então, está entrando na puberdade, é importante que esse nosso menino, essa nossa menina, tenha um acompanhamento médico, ou seja, de um ebiatra, que é um médico de adolescentes, ou então, no caso da menina, de um ginecologista, no caso do menino, de um urologista. A gente precisa ter conhecimento, né? O que vai acontecer com o nosso menino e a nossa menina a partir de agora? Por que ele tem esse interesse sexual? Esse interesse sexual é uma coisa natural? Por que ele está se interessando desse jeito? Para a gente não se chocar e não ficar atrofiando o desenvolvimento, querendo que ele volte a ser bebê, quando a gente tem que dizer, nossa, que maravilha, minha filha está crescendo, meu filho está crescendo, sabe? E a gente não consegue curtir isso por despreparo, porque a gente ficou com um conhecimento sobre sexualidade, que foi aquele que a gente obteve da nossa experiência pessoal e daquilo que a nossa família nos passou, a nossa igreja nos passou, ou a nossa comunidade, e eu não fui mais buscar, porque eu acho que aquilo dali é suficiente. Só que não é suficiente. As mudanças e os estudos sobre sexualidade estão acontecendo muito rápido, são muitas informações que a gente tem agora disponível. Então, a gente não pode nem deve mais ficar lidando com a sexualidade naquela tática lá do acerto e erro. Não, a gente não precisa mais passar por ela
na relação com os nossos filhos dessa forma? A gente tem como se instruir. Por isso eu estou lá nos meus canais, falando com as mães sobre sexualidade, sobre todos os temas ligados, né, a esse momento do desenvolvimento dos nossos filhos, para que a gente possa aprender mais sobre essa parte da nossa vida, que é a sexualidade, e que foi tão escondida, foi tão abafada, foi tudo tão, sabe, tudo no mistério, tudo no perigo, tudo no pecado, e a gente acaba não se abrindo para a vida, para entender, né? Porque a sexualidade é nossa vida, ela é parte integrante dela, não é um acessório que o nosso filho só vai demonstrar quando interessar para a mãe e para o pai, que ele agora não, agora sim, ele já pode demonstrar a sua sexualidade. Não, não é bem assim. Então, essa sexualidade, ela é parte integrante, né, da nossa vida, essencial. E o que nós, como pais, precisamos é aprender sobre ela, para que a gente possa dar esse acolhimento e entender, por exemplo, nesse caso, aonde uma garota ou um garoto se diz bissexual, ou homossexual, ou heterossexual, esse pai e essa mãe saiba como lidar, entenda em que momento que ele está, sabe entender mesmo, filho, você está se sentindo assim, o que você sente? E aí ela tem condições de suportar ter esse tipo de conversa. Mas quando a gente não sabe, a gente tem medo. Na hora que o nosso filho ou nossa filha diz qualquer coisa que a gente tem medo, a gente não quer ouvir, a gente não quer aceitar aquilo como uma verdade. Então a tendência da gente é negar. E quando você nega o sentimento do outro, você afasta esse outro. Não, filho, não é bem isso que você está sentindo. Olha, isso não é verdade. Você não é o que você está dizendo ser. Você ainda não tem idade para saber o que você quer. Ferrou. Porque ele tem certeza. E mesmo que ele não tenha idade para saber o que ele quer, essa não é uma frase que a gente deva dizer. É uma frase, um momento que você tem que dizer, verdade, você está se sentindo desse jeito. Mas vamos entender melhor o que é esse sentimento que você tem. Então, a gente vai aprofundando. Porque na hora que você nega o sentimento dele, ele se afasta, sabe? Não vou contar mais nada disso para minha mãe, nem para o meu pai, porque quando eu falo sobre isso, eles acham que eu tô louco, ou que eu não sei de nada, ou então ou desqualifica, ou então, né? Enfim, não une, né? Não cria empatia nesse momento que eles precisam. Sim. Nossa, Helena, perfeito, essencial o que você trouxe, né? A gente chama de invalidação, né? Na psicologia. Então, assim, quando aquele adolescente ele vai relatar, revelar os seus sentimentos, expressar os seus sentimentos, né? Para os pais. E aí esses pais acabam punindo, né? Por não saberem lidar. Né, acaba punindo, e a probabilidade desse adolescente voltar a conversar com os pais sobre sentimentos novamente, sobre o que ele está sentindo, sobre a sua sexualidade, é muito baixa, quase é zero praticamente, né? Então, assim, quem gosta de ser punido? Né? Quem aqui, acho que nós temos muitas mães por aqui, né, hoje na live, e muitas mães já foram adolescentes, todas nós, aliás, fomos adolescentes, porque não tem como pular essa fase. E quantas vezes nós tivemos que lidar sozinhas com os nossos conflitos, porque ao revelar, expressar os nossos sentimentos para os nossos pais, nós fomos punidos. E aí a gente se fecha. Né? E aí, porque daí os adolescentes acabam buscando ajuda na comunidade verbal que ele se identifica, que são os jovens da mesma idade, que também estão passando pelas mesmas situações. Né? E como você falou, às vezes uma blogueira que não tem conhecimento, né? Que fala coisas mais baseadas na própria experiência, né? Então, e essa invalidação, né, que a gente fala é ignorar os sentimentos, né? E o outro não se sente ouvido, não se sente acolhido, né? E eu vejo assim com um grande perigo isso, né? Nossa, e essencial o que você trouxe, assim. E esse momento da puberdade, né, da entrada deles na puberdade, é ainda um momento que ainda existe muita confiança no pai e na mãe.
E se o Claro. pai e a mãe souber aproveitar, né, para, nesse momento, transmitir para o seu filho ou para a sua filha conhecimentos que gerem valor para eles, o que eles percebam, puxa vida, eu não tinha pensado por aí. Isso aí que meu pai me disse, ou que a minha mãe me disse, sabe, eu não tinha percebido isso. Então, quando a gente consegue despertar no nosso menino, na nossa menina, esse tipo de sentimento de que aquilo que a gente está dizendo não é para encher a paciência deles, não é para, sabe, ser chata, não é porque a gente acha que ele é um aborrecente, que, aliás, esse é um outro conceito que tem que ser banido, né, da Sim. relação entre pais e filhos nessa fase da adolescência, que aqui eu fico falando, ó, se alguém me acha aborrecida, eu não posso me abrir com alguém que eu já de cara percebo que não tem a menor empatia por mim, né? Sim, Então, não exatamente. dá, não dá para haver diálogo nessa circunstância. Então, Uhum. nesse sentido, não é, a gente precisa estar atento e poder ajudar os nossos garotos nessa fase a se entender, né, olhando para eles como eles são, num processo de desenvolvimento, e não colocando toda a culpa como é que chama? Uma identificação não, né? Num rótulo que é tudo Uhum. culpa da aborrecência. Não, eu sempre digo, não existe aborrecência, existe pais despreparados para lidar com a adolescência dos seus filhos. Não é fácil, e, portanto, se não é fácil, não adianta ficar querendo levar, sabe, como se não precisasse aprender nada. Não, vamos aprender. Do mesmo jeito que você aprendeu a ser pai e mãe de recém-nascido, vamos lá aprender a ser pai e mãe de púberes para viver uma adolescência com esse entendimento, com esse acolhimento, sabendo que seu filho tá passando e não trombando com ele, né? Ai, nossa, Helena, é isso mesmo. Perfeito. Eu também, eu gosto, eu procuro desconstruir aqui, né, com os pais que eu atendo, esse conceito de aborrecência, né? Eu falo, olha, te acolho, entendo, né, a sua percepção, mas vamos desconstruir esse conceito. E outra coisa, né, Helena, é quando eles trazem para mim, por exemplo, né, e essa adolescência que fase difícil, né? Eu falo, não, não é uma questão de fase difícil, é uma fase cheia de desafios mesmo. É desafiador para você. Você tinha uma criança e, pum, de repente você tem um adolescente e não se preparou para isso. Você se preparou para um quartinho bonito de bebê, fez enxoval, de repente para levar seu filho na escola, sentar fazer tarefa, mas não se preparou para um adolescente. Então, assim, é desafiador para você, mas é muito desafiador para eles também. É doloroso para os pais serem pais de adolescentes por não saberem lidar, mas é doloroso para eles também. Então, tem que ter acolhimento, né? Hoje mesmo estava falando com um adolescente meu, a empatia tem que vir de ambos os lados, né? O acolhimento tem que vir de ambos os lados, entender, poxa, meus pais não sabem lidar comigo, né? E os pais também, né? Eu não sei lidar com o meu adolescente, então eu tenho desafios aí, eu preciso buscar essas informações. Lena, olha, é maravilhoso, assim. Eu queria dizer assim para você que eu sou apaixonada pelos meus adolescentes. Eu tenho um público maior de meninas, né, de 16 a 20 anos, mais ou menos. É, tenho meninas de 12 anos também. Então, assim, e eu, como eu gosto, assim, de fazer esse trabalho de desconstrução e de mostrar, assim, o quão eles são importantes, né? E principalmente quando vem com essa questão de bissexualidade, né? Eu falo assim, poxa, mas você continua, e sendo ou não, você continua sendo importante. E quando a gente vai fazendo esse trabalho com os pais, vai mostrando, vai orientando, eu trago material, vou passando informações, eu já tenho indicado vídeos teus, né, para pais meus aqui da clínica. Então eles vão entendendo, né, e eles trazem assim, nossa, Beth, você tem razão, continua sendo minha filha, né? É que eu não sabia lidar e eu continuo amando minha filha do mesmo jeito. Tem. E tem uma coisa, Beth, que é muito importante, né, a gente entender, que a gente não nasce sabendo, né? É Não, difícil para eles, é difícil para os pais. claro. Agora, nós como pais,
somos o adulto da história. Portanto, temos mais senso crítico, temos mais conhecimento, temos Sim, mais estrada. Então, o primeiro passo tem que ser dado pelo adulto, né? E não esperar que o adolescente... Claro, se você tem um adolescente compreensivo, é porque você construiu toda uma relação onde ele se sentiu acolhido e ele aprendeu a acolher. Mas muitas vezes a gente quer que o adolescente ele saiba acolher quando ele não aprendeu a ser acolhido, e principalmente nesse momento. E eu sei o quanto é difícil também, né, para nós, pais, mães, lidar com esse momento, principalmente porque eu vejo, né, pelas minhas mães, é uma novidade o que eu digo para elas. Quando eu falo para elas que elas precisam se preparar, né? E que para isso, inclusive, eu criei um curso para ensinar as mães como é que elas podem lidar com essa sexualidade. Porque eu sim, sei que é difícil, não é fácil. Eu sim. passei por isso. Foi essa dificuldade de lidar com a sexualidade dos meus filhos que me fez em busca do conhecimento sobre sexualidade e que eu acabei me tornando uma educadora em sexualidade. Porque me apaixonei tanto pelo tema que acabei me tornando uma educadora. Então, o que a gente precisa é ter essa consciência de que a gente pode ir buscar esse tipo de informação. Hoje, muito mais facilmente do que na minha época. Porque na minha época ninguém tinha conhecimento quase que nenhum. Não é? Então, eu procurava o pediatra não sabia de sexualidade, eu procurava as minhas amigas mais velhas, que já tinham filhos na adolescência, para ver se me dava alguma dica, eu procurava. Mas isso não era suficiente. Foi isso que me Sim. motivou a estudar sexualidade, né? E fazer uma especialização em sexologia. Agora, hoje, está disponível aí na internet. A gente está aqui todos os dias eu publico vídeos nos meus canais, todas as quintas-feiras, eu vou retomar semana que vem, às 13 horas, eu faço live para as mães, para os pais, para educadores, enfim, toda é, todos os dias, tem lá disponível todos esses materiais. E eu estou lá, além de tudo isso, ainda tem todo um trabalho que eu faço também de atendimento. Então, tem uma situação como essa. Minha filha me disse que é bissexual. Vamos entender, porque cada colocação da sua filha ou do seu filho está motivado por um fator que pode ser diferente um do outro. Né? Como eu coloquei Sim. aí, são vários fatores que vão definir esse tipo de, de, de sentimento e de característica do ser humano. Então, para isso, a gente precisa entender melhor. Então, para isso, eu também tenho um atendimento individual, né? Uma espécie de consulta, onde elas me trazem a situação, a gente junta, analisa o que está acontecendo, para poder ter uma intervenção que seja saudável, que seja uma intervenção que ajude o seu filho e que se ajude também, né, a essa mãe, porque ela também fica num sofrimento muito grande, como você colocou. Então, o que a gente quer é amenizar essa dor, já que a gente tem esse recurso para poder fazer isso. Ô, Helena, eu acho que travou. Você, Travou? o que a gente quer é amenizar essa dor, como você colocou. E aí deu uma travadinha. O que a gente quer como é que diz, amenizar essa dor, porque Sim, hoje a gente tem recursos que a gente pode fazer isso. Então, sim, perfeito. vamos usufruir, né, desses recursos, dessas ferramentas que o conhecimento nos dá hoje. Sim, nossa, perfeito. Dentro dessa live, né, você deu bastante dicas, assim, dicas não, né? Você deu bastante caminhos, né, para as mães, os pais, né, lidarem melhor com essa questão da bissexualidade, né? Então, eu queria acrescentar, assim, né, aqui para as mães e para os pais, que é a importância, né, deles olharem para a adolescência deles, é, entrar em contato com as dificuldades que eles tiveram para que eles possam se colocar no lugar desse filho ou dessa filha. A importância, né, da busca do autoconhecimento também desses pais, né, de aceitarem assim que eu não sei tudo e tá tudo bem, ninguém me ensinou, né, e eu posso buscar por ajuda, né? Então nós temos aí canais de referência como o seu, né, Lena, que é maravilhoso, cheio de conteúdos, que eles possam estar se orientando, como você falou, tenho cursos, né?
baseados que eu ensino mães sobre sexualidade, enfim. E não tem outro jeito, não vai cair do céu o conhecimento, né? Então, eu acredito que esse é o caminho. Os pais também desenvolverem o repertório, né? A habilidade, assim, além de se acolher, né? Da aceitação de tudo bem eu não saber, eu vou buscar conhecimento, mas de aprender a acolher esse adolescente, né? Como eu falei no começo, sem ir com os pés na porta, saber escutar, por mais que seja doloroso, de se acolherem ali naquele momento, entender os sentimentos, né? Porque se ele for punitivo, esse adolescente vai se afastar. E aí mora o perigo, né? E eu também queria pontuar, assim, que as mães entre elas, né? Eu até, como eu falei no início, eu não coloco sobre esse tema nas minhas caixinhas de perguntas, né? Quando eu respondo, porque gera polêmica. Eu já vi em outros canais isso acabar dando confusão, porque tem pais que aceitam melhor, já estão no processo mais à frente, tem pais que estão começando. Então, assim, a gente precisa se respeitar, né? Respeitar o momento de cada um. E aí também, né, a gente colocar para esse adolescente, né, de acordo com a condição de cada família, a terapia como uma condição necessária, uma orientação como uma profissional como você, né? A busca do autoconhecimento para esse adolescente, ensiná-lo habilidades para lidar, né, com a sociedade que ainda é cruel. Então, ele vai precisar desse acolhimento, dessas habilidades, fazer escolhas assertivas aí dentro da sua orientação sexual. E porque eles passam por momentos difíceis também, né? Eu acho que eu acredito, né, Helena, que não é fácil, né, para eles lidarem, né, com tantas mudanças e com essa afirmação, né? Eu falo isso baseado na minha experiência aqui com as meninas que eu atendo, né? Elas falam, eu não queria ser assim, né? Eu Porque queria ser muitas vezes, ser normal. muitas vezes a gente ouve das pessoas, não, mas ele escolheu como se fosse uma escolha voluntária. Né? Ninguém escolhe ser diferente, ninguém escolhe decepcionar os pais, porque ainda na cabeça dos pais, a expectativa não é que seu